Como um Estado mínimo cresce. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na segunda parte desta série, vimos que a União venceu a guerra contra os confederados. Entretanto, não é fácil invadir as terras de outras pessoas e obrigá-las a seguir suas regras. Então, como a Federação venceu os Estados confederados? Gastando rios de dinheiro. E adivinhe só quem bancou essa farra? Isso mesmo, o povo americano. Para isso, foi criado um novo imposto emergencial temporário, chamado de Imposto de Renda. Adiante veremos o quão temporário foi esse imposto. A origem do imposto de renda é difícil de ser traçada. Alguns dizem que remonta aos tributos dos primeiros frutos, em que cobradores de impostos iam às casas das pessoas na época da colheita e tomavam parte de sua produção agrícola. Porém, o imposto de renda, como o conhecemos hoje, teve origem na Inglaterra por volta do ano 1800. Copiando esse modelo, o governo americano instituiu o imposto de renda em 1861, logo no primeiro ano da guerra. Parece até que o governo estava só esperando uma desculpa para implementá-lo. Claro que a ideia era extinguir o imposto assim que a guerra acabasse, mas em seguida surgiu o problema da reconstrução do país. Logo, a vigência do imposto temporário foi estendida mais um pouco. Quanto tempo foi esse mais um pouco? Bom, a guerra acabou em 1865, mas o imposto foi extinto somente 7 anos mais tarde, o que por si só durou mais do que a própria guerra. E é claro que esse dinheiro foi utilizado somente na reconstrução do país, certo? Numa nota completamente não relacionada, os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia em 1867. Mas certamente o dinheiro da compra não veio do imposto de renda. Claro, os confederados tinham razão, o Estado estava crescendo por onde podia. A partir daí, os Estados Unidos entraram em diversos conflitos, como a guerra contra a Espanha, já mencionada no vídeo A Economia de Cuba. Mas essas intervenções eram majoritariamente externas, permitindo que o livre mercado enriquecesse a população. Porém, tudo mudou no final do século XIX. Em decorrência dos tempos sombrios vividos pelos americanos no século XIX, muitos afogavam as mágoas na bebida ou celebravam as conquistas com álcool. De fato, naquela época, os americanos bebiam em média 3 vezes mais do que hoje. Por causa disso, em 1873 e 74, um grupo de mulheres se reuniu em protesto contra o consumo indiscriminado do álcool. Com início em Ohio, um estado muito religioso, esse evento ficou conhecido como a Cruzada das Mulheres. Porém, diferente das cruzadas, esse movimento era pacífico e ético. Elas basicamente marchavam pelas cidades, proferindo cânticos religiosos e rezando de joelhos do lado de fora dos bares. Nunca chegaram a invadir a propriedade privada de outros. Que exemplo! Essas mulheres não eram contra o consumo de bebidas, apenas queriam moderação. Tanto que em 1874, elas formaram a WCTU, Women's Christian Temperance Union, ou União Cristã de Mulheres pela Moderação. Dessa união surgiram abrigos noturnos para bêbados, fontes de água potável em espaços públicos e livros. Inspirados nesse exemplo, muitos deixaram de beber ou passaram a moderar seu consumo alcoólico. Alguns donos de bares fecharam seus negócios e passaram a trabalhar em outros ramos. Infelizmente, o Estado sempre gosta de usurpar movimentos legítimos. Logo, diversos estados instituíram leis para proibição e controle da venda de bebidas alcoólicas. Mas quando você pensa que a coisa não pode piorar, o governo vem lhe provar que você está errado. Por causa do sentimento popular anti-bebedeiras, políticos de ambos os lados passaram a fazer propaganda no sentido de proibir o consumo de bebidas alcoólicas. Para trabalhadores, políticos de esquerda diziam que o álcool era uma ferramenta capitalista usada para mantê-los sob o domínio de seus empregadores. Para donos de fábrica, políticos de direita diziam que a bebida fazia com que seus trabalhadores ficassem preguiçosos e improdutivos. Até na questão racial, a bebida estava presente. Para os negros, a propaganda estatal era a de que o álcool estava impedindo o seu progresso, convenientemente se esquecendo das Jim Crow Laws.
Para brancos, a narrativa era a de que a bebida tornava os negros violentos. Porém, havia um empecilho para aprovar a proibição de álcool. 40% do montante de impostos coletados pelo governo americano provinham de impostos sobre a indústria de bebidas. Então, para cobrir a perda de arrecadação, o imposto de renda voltou em 1913 e dessa vez veio para ficar. Por essa razão, também em 1913, o movimento para proibir a comercialização de bebidas alcoólicas ganhou força. Tal proibição se deu em várias etapas, por meio de diferentes leis, o que anos mais tarde resultou na 18ª Emenda Constitucional, que estabeleceria a época chamada de Prohibition, também conhecida como Lei Seca. Em tempos anteriores, os estados se rebelariam contra esse autoritarismo do governo federal, mas, após verem o que a União fazia com estados que tentavam se separar, a população aceitou calada mais esse roubo de liberdades. Só tinha um problema. Essa proibição destruiu a 5ª maior indústria do país, além de acabar com dezenas de milhares de empregos. Felizmente, para os Estados Unidos, com o começo da Primeira Guerra Mundial no ano seguinte, a indústria bélica estava tão bem que conseguiu compensar grande parte dos danos causados por essa decisão estúpida do governo. Mas uma coisa era fato: o povo pode ter aceitado essa imposição em silêncio, mas isso não significava que estavam seguindo os rabiscos estatais. Primeiramente, a legislação era muito mal escrita. Eram proibidas a venda e a fabricação de bebidas alcoólicas, mas não o consumo. E você poderia manter todo o álcool que tivesse antes da emenda entrar em vigor. Por isso, muita gente estocou bebida dias antes de a proibição entrar em vigor. Também era permitido o consumo de álcool com prescrição médica, então os médicos viraram basicamente baristas de jaleco. Álcool para cerimônias religiosas também era permitido, e já que rabinos podiam comprar vinho, coincidentemente, muitos se converteram ao judaísmo naquela época. Dentre todas as soluções encontradas pela população, a mais interessante foi um produto conhecido como Vine Glue, uma espécie de pó que, quando adicionado à água, virava suco de uva. O produto vinha com um aviso interessante, o de que deveria ser consumido rapidamente, senão se tornaria vinho se passasse mais de 20 dias descansando em um barril. Como é belo ver o livre mercado vendendo escadas toda vez que o governo ergue muros. Isso também nos ensina uma lição interessante. Governos se mantêm com o uso da força. Se não há alguém para forçar as pessoas a fazer o que o governo manda, as leis não passam do rabisco que elas de fato são. E no caso da Lei Seca americana, policiais não aceitavam prender pessoas pelo livre exercício de sua liberdade. Então foi criado o Departamento de Proibição, que contava com 1.500 oficiais para garantir o cumprimento da lei em todo o país. Você já deve imaginar a eficiência desse departamento. Por causa da proibição, muitos começaram a produzir bebidas caseiras. Na verdade, foram encontradas máquinas destiladoras até mesmo em casas de políticos que apoiavam a proibição. Se você ainda espera coerência de políticos, só posso dizer que cresça. Mas é claro que o governo não poderia deixar que isso continuasse. Então, a solução foi adicionar toxinas às matérias-primas utilizadas na fabricação de bebidas caseiras, resultando em envenenamento e mortes de milhares de americanos. É isso que os liberais chamam de estado mínimo, né? Até mesmo navios carregados de bebidas ficavam bem na linha divisória de águas internacionais, livres da guarda costeira, fornecendo bebidas para todo o país, inclusive ao Congresso e à Casa Branca. O consumo de álcool era tão generalizado que novos estabelecimentos, chamados de speakeasies, que eram basicamente bares ilegais, ficaram tão populares e comuns que algumas residências eram constantemente confundidas com os mesmos. Foi necessário que seus moradores pendurassem um aviso em suas portas para evitar que bêbados aparecessem à procura de cerveja. Consequentemente, o Estado aprovou uma legislação ainda mais restritiva para punir o consumo de bebidas alcoólicas. Porém, até mesmo os juízes achavam essas leis absurdas. Como não podiam dizer que tais leis eram inconstitucionais, os tribunais simplesmente passaram a dizer que todos os acusados de descumprir a lei seca eram inocentes. Infelizmente, como todos sabem, quando
quando um mercado é criminalizado pelo Estado, logo surgem outras máfias querendo monopolizá-lo. Dentre os mafiosos, o mais famoso sem dúvida foi Al Capone. Também conhecido como Scarface, por causa de uma cicatriz no rosto, Al Capone era um mafioso que se orgulhava do que fazia, aparecendo constantemente na mídia. Seus crimes eram conhecidos, crimes de verdade, como assassinatos e roubos, mas a polícia nunca conseguiu provas que o incriminassem. Porém, o IRS, ou Receita Federal Americana, conseguiu sentenciá-lo à prisão por sonegação fiscal. Com isso, ele ficou 11 anos na cadeia, a maior pena por sonegação já dada a alguém. Isso mesmo, quando o Estado não consegue condenar alguém por um crime de verdade, inventa-se um motivo qualquer como desculpa para disfarçar sua incompetência. Aí está o seu Estado eficiente. Mas tudo começou a mudar, especialmente em decorrência da crise de 29. No canal Ancapsu Classic, você encontra um excelente vídeo explicando como o governo americano causou a crise de 29. Causas essas que o governo do atual presidente, Joe Biden, está seguindo à risca, em uma escala nunca antes vista. Mas o ponto aqui é que por causa da crise, 20% dos trabalhadores perderam seus empregos, e todos os milhares de empregos que poderiam ter sido criados pela indústria de bebidas estavam sendo barrados pelo governo americano, de forma que a população passou a exigir que o governo acabasse com a lei seca. Claro que o clamor popular não significava nada para o governo, mas lembre que, em consequência da crise, a arrecadação do governo também estava comprometida. E por isso, em 1933, a proibição acabou. E só para garantir, o direito ao consumo de bebidas alcoólicas foi incluído na 21ª Emenda Constitucional. A título de curiosidade, o imposto de renda que havia sido criado para compensar a perda de arrecadação pela proibição de bebidas alcoólicas continuou existindo mesmo depois que essa indústria retornou à legalidade no país. Esse exemplo mostra bem como um governo mínimo cresce. Ele se apodera de movimentos socioculturais legítimos e os torna parte da lei, obrigando-os à força. Assim, quando a opinião da maioria muda novamente, o governo não devolve as liberdades uma vez perdidas. Quer um outro exemplo? O fim de semana para descanso dos trabalhadores foi instituído por Henry Ford em 1926. Sim, o mesmo da marca de carros. Ele determinou que seus funcionários trabalhariam apenas 40 horas por semana. Com isso, outros empresários copiaram seu modelo, até porque a mão de obra estava trocando empregos cuja jornada de trabalho era exaustiva por outros com jornadas menores. Porém, em 1932, depois dessa prática se tornar generalizada, o governo americano decidiu obrigar que esse se tornasse o padrão. O Estado não pode ver benefícios gerados pelo livre mercado que rapidamente quer tomar os créditos para si. Não se engane, com o tempo todo o Estado tende a crescer, e quanto mais cresce, mais violento fica, tanto que a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial terminou com o lançamento de 2 bombas atômicas sobre civis. Mas essa história ficará para a próxima parte desta série. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Rhodes e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!